O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram um caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será esta mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados? Por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, a liturgia de hoje e aquilo que nós estamos celebrando nos coloca nesse tempo refletindo alguns temas importantes referentes à própria doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é impressionante porque eu proclamei o Evangelho, mas eu vou pegar uma forma de você compreender a partir de alguns textos. Primeiro, no final ele diz: vós estáis muito enganados. Então, essa primeira afirmação do Senhor, Ele está dizendo para eles, os saduceus em específico, mas está dizendo também para nós, que nós podemos estar enganados. Nós podemos ser enganados, nós podemos nos deixar ser enganados, e isso o Senhor não quer. Não quer que sejamos ludibriados, não quer que nós vivamos uma religião ou uma crença que não corresponda a dele, a doutrina certa. Então sempre é importante uma pergunta: será que eu não estou enganado? Será que aquilo que eu acho que é verdade realmente condiz com a verdade? Essa é uma primeira reflexão. Segundo, por que ele disse que eles estão enganados? No caso, os saduceus. Nós sabemos que as duas grandes classes, existe mais, mas as duas grandes classes no tempo de Jesus eram os fariseus e os saduceus. E Paulo se valeu disso, dessa briguinha entre os dois, briga ideológica, briga teológica, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, como também não acreditavam em anjos e outras coisas.
Então, os saduceus chegam para Jesus e colocam um caso concreto, que eu vou explicar. Mas, mais do que o caso concreto, nós temos que entender o que eles queriam com o caso concreto. O que eles queriam? Queriam provar para Jesus que Jesus estava errado. Em que sentido? Que aqui Jesus falou de ressurreição, porque Jesus acreditou na ressurreição. Ele estava ainda na terra, ele ainda não havia ressuscitado. E o triunfo de toda essa discussão foi o próprio Cristo ressuscitar. Mas enquanto na terra, eles queriam dizer: você está falando de ressurreição? Mas isso não está na Bíblia. E tentaram criar um caso. Então, a primeira resposta de Jesus não foi o caso em específico, foi dizer: vocês estão errados por 2 motivos. E nós também podemos estar. A partir do momento que nós desconhecemos a Escritura, ele diz: porque não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Então, meus irmãos, é verdade que nós vivemos hoje, as pessoas se perguntam: o que é que eu acredito? Mas nós deveríamos nos perguntar: o que estão nos ensinando? O que como estão sendo formados? Eu acredito numa catequese permanente. E para mim, a Santa Missa é um momento de catequese, a partir da palavra e da própria liturgia. Porque a nossa catequese, ela não é intelectiva somente, ela é reflexiva, contemplativa, ela brota da palavra e da liturgia. Por isso, amanhã, quinta-feira, eu continuo para conhecermos melhor a missa, e conhecendo-a, amemos mais. Mas hoje é a Escritura. Então veja como é importante ler a Bíblia. Quando, por exemplo, hoje de manhã, no programa, eu falava do sonho de Jacó. Quem já leu aquele texto? É um texto que, inclusive, você vai falar: mas Jacó lutou com um homem, de repente esse homem virou Deus. Do que estamos falando ali? A coxa de Jacó foi ferida. Nós temos que entender. A palavra de Deus é para que nós aprofundemos. Irmãos, nós temos que nos debruçar sobre a Escritura. Ignorar a Escritura é ignorar o próprio Cristo, dizia São Jerônimo. Então, o primeiro erro que nós podemos ter, sermos enganados, é se desconhecermos a Escritura. Segundo, duvidar do poder de Deus. Feito esse introito, vamos lá. Primeiro, Jesus dizendo: vocês estão querendo dizer que não tem ressurreição. Ora, mas eu lhes dou um texto bíblico. Foi bem assim. Jesus era pedagógico, paciencioso, mas ao mesmo tempo, quando precisava, o que ele disse? Ora, não tem ressurreição? Então como é que vocês me explicam, vocês que conhecem a Escritura? Na passagem da sarça ardente, na sarça ardente, quando Moisés chegou, Êxodo capítulo 2, 3 ali, e viu a sarça. Moisés, Moisés, não pise aqui. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos vivos. Jesus usa esse argumento para dizer: a ressurreição existe. Agora, sobre o caso que vocês me apresentaram, e qual era o caso? Acho que todo mundo lembra, né? Uma mulher casou com um, e pela lei dos antigos, se não deixou descendente, casava com o segundo, com o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eita casamento, né? Esse pai gastou bastante com o casamento, porque a festa lá era 3, 4 dias, mais do que festa de polaco. Com quem no céu vai ficar? Numa casuística, num caso criado, é justo. Mas o Senhor está dizendo: responde. Vocês estão julgando a ressurreição, o céu, o paraíso, o poder de Deus, a partir de princípios de agora?
Vocês estão querendo colocar no mesmo pé, dizendo que o paraíso, a eternidade, ela é feita a partir da métrica do tempo, espaço e forma do mundo? Vocês estão enganados. Primeiro eu vou dizer o que ele falou e depois o que ele não falou. O que ele falou? Ele disse: o paraíso existe, a eternidade existe, mas lá viveremos como anjos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que lá, meus irmãos, nós teremos um matrimônio maior do que o matrimônio aqui na terra. É o matrimônio espiritual da criatura com o Criador. Ser como os anjos é que lá não teremos necessidade de trabalhar, não teremos necessidade de comer, não teremos necessidade de nos dar em casamento. Lá ninguém pertence a ninguém. Lá viver como anjos significa que não há morte. Se não há morte, não há criança, não há velho, não há adulto. Nós seremos anjos, todos na nossa melhor forma. Como vai ser, nós não sabemos, mas Jesus disse que é assim, no seu corpo glorioso, como nós aprendemos tanto na ressurreição. Lá viveremos como anjo, e nós até rezamos isso. Lá ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste, ninguém mais vai sofrer, não tem sofrimento. Viveremos como anjos, numa alegria plena. Meu Deus, eu quero esse céu. Você também quer? Temos que buscar este céu. Então, o que o Senhor diz são momentos diferentes. Mas o que Ele não disse, inclusive, Cardeal Ratzinger fez um comentário, o Papa Francisco também, que o que ele não disse, que esse mundo não tem nada a ver com aquele. Então quer dizer, alguém poderia perguntar, que aqui na terra, os casais que viveram tantos anos juntos, e mesmo quando uma das partes morreu, é lícito casar com outro. Quer dizer que lá no céu a gente não vai se conhecer? Vai ser estranhos? Quer dizer que essa vida em nada interfere lá? Então lá é como se todo mundo zerasse. Vou dar um exemplo: zerasse a nossa memória, limpasse todo o nosso histórico, e lá nós seremos anjos sem história, sem memória, sem uma vida construída. Não. Tanto o Cardeal Ratzinger, Papa Francisco e todos os teólogos dizem: não é verdade. A nossa história de hoje, a nossa vida, o nosso processo, o nosso amor, se lá a linguagem dos anjos é amor, como não sentiremos o amor que aqui na terra a gente sentiu, o amor verdadeiro, de mãe e filho, de marido e de esposa? Lá reconheceremos o amor, e quem amou aqui vai sentir o amor pleno, totalizado, o amor completo. Gente, isso é maravilhoso. Então nosso Senhor não disse que, como eu digo, na hora da morte vai ser zerado a minha história, de quem eu sou filho, de como que eu fui padre, que eu amei, que eu fiz. Não, que você que viveu 52 anos casados com a sua esposa, amou profundamente, lá não vai contar nada? Não, vai contar sim. Só que lá será outra dimensão do amor. Não será um amor que gera ciúme. Mesmo a nossa história dolorosa, mesmo as nossas feridas, lá já não sofreremos. Poderemos até lembrar, mas em nenhum momento sofrimento. Lá a nossa história, a história pessoal de cada um, Deus respeitará sempre.
Mas no céu, diz Ratzinger, diz Papa Francisco, nós viveremos a plenitude. Consegue compreender isso? Porque muitos interpretam isso dizendo que como que a morte tiraria qualquer vínculo que nós temos entre nós. Não, tirará o vínculo das necessidades. Os santos padres diziam, por exemplo, que mesmo os casais não terão necessidade de ato sexual. Aí vai dizer, puxa, mas isso é um desastre. Não, você vai viver o amor por completo. Então o amor será muito maior. O amor será verdadeiramente o que nós chamamos de ágape, a plenitude do amor. Então é uma outra perspectiva. Então é importante amar, sim, porque o amor daqui é pleno lá. É importante a vida matrimonial, o quantos anos se vive bem. O que não haverá é pertença. Não haverá, ninguém terá o sentimento de posse do outro. Eu fiz questão de explicar esse texto, porque esse texto é usado muito erroneamente. Esse texto é usado para justificar muita coisa equivocada. E nosso Senhor disse aqui, ó, não vos deixe enganar. Então é maravilhoso. Então Jesus responde que há eternidade e responde a primazia do amor. E veja, não é que o Senhor desmerece a nossa vida aqui. Não. A primeira leitura é isso, a certeza do pleno amor. E eu digo aqui casais, eu estou falando para casais. Hoje no rádio, que coisa mais linda, gente. Eu até parabenizei, parei tudo e disse, mulher, parabéns por ter sido uma mulher de fé. E parabéns, porque a senhora decidiu não largar seu marido, alcoolista e drogado. Faz 6 meses que largou. E ela disse, eu vou ligar daqui um tempo, dizendo que já faz 2 anos, 3 anos. Desligou, entrou a outra mulher. Consegui que o meu marido largasse. Agora são meus irmãos. Isso é amor. Isso é fé. E veja se não é isso que motivou a primeira leitura, o início da carta de São Paulo a Timóteo. Veja que coisa mais linda, dizendo assim, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, minhas orações, minhas aflições. E diz assim, não te envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim, sou prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. O que é que nos fortalece? É o poder de Deus, é a fé no Senhor, é o amor ao Senhor, o amor que aqui vivemos com muitas limitações, nós sabemos disso, mas o Senhor é fiel, o Senhor não falha. Se nós estamos nos voltando e voltados ao coração de Jesus, meus irmãos, quer expressão maior do amor do que o Senhor que morreu na cruz? Quer expressão maior de fidelidade deste Cristo que foi fiel ao Pai por amor e amor à humanidade? Veja, como a primeira leitura nos fala com tanta clareza sobre quando Paulo começa a Timóteo, sirvo de pura consciência, aprendi dos meus antepassados. Ele não destruiu só a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade. Lembra que eu falei que toda discussão sobre ressurreição termina quando Cristo ressuscita. Por isso, ele termina dizendo, por crer, por acreditar na ressurreição, eu estou sofrendo, mas não me envergonho. Como entender o sofrimento hoje? Não que nós queiramos sofrimento, nem o Senhor queria,
Mas se nós passamos dificuldades, é porque colocamos a nossa fé, como ele disse: eu sei em quem coloquei a minha fé, e tenho certeza de que ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Sei em quem confiei a minha fé. Que isso nos faça. Sei, Jesus, em quem confiei e depositei minha fé, em Ti. Por isso, sou capaz de perdoar. Sei em quem confiei a minha fé. Por isso quero moldar o meu coração à semelhança do Teu. Por isso sei em quem confiei a minha fé. Por isso eu não tenho medo desta pandemia. Sei em quem confiei e coloquei a minha fé. Eu sei que a tempestade vai passar. Sei em quem confiei e por isso me apego com Nossa Senhora para seguir adiante. Sei em quem coloquei a minha fé e por isso clamo a Nossa Senhora que me ajude a manter essa fé, principalmente nesses dias atuais. Sei em quem confiei e não serei enganado. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. E como somos felizes por saber em quem confiamos. Por isso, eu quero que você cante comigo esse refrãozinho. Nada me entristeça, não, sob o olhar da Mãe de Guadalupe. Nossa Senhora, ela nos ajuda a permanecer na fé do Senhor. Cada um no seu título. E nós estamos aqui hoje em plena quarta-feira. E nós temos que pedir: Mãe, que eu não me engane. Que eu não me engane. E não me deixe ser enganado. Porque sei em quem coloquei a minha fé. Canta comigo. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Diga no teu coração: nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe.